Olá, está no ar na TV Beltrão o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Celeste, que temos aqui em nossos estúdios, nosso convidado, o professor Enio Chiappetti, ele que é historiador, com especialização em antropologia, escritor, inclusive lança dia 11 o livro O Despertar da Humanidade, um livro que nos faz refletir tanto no aspecto social, familiar, espiritual, mas principalmente no aspecto antropológico. Por isso, nós precisamos entender um pouquinho e perguntar ao professor o que é antropologia. Bem, antes de mais nada, quero cumprimentá-los e agradecer a grande oportunidade que vocês nos dão para que possamos transmitir aos ouvintes esses conhecimentos dos quais nós viemos estudando. A antropologia poderia se resumir apenas como o estudo do homem, porque antropologia, né? Mas ela é muito mais ampla do que isso, porque a antropologia estuda os aspectos culturais, estuda os aspectos filosóficos, estuda os aspectos históricos, sociais do ser humano. E seu desenvolvimento também no aspecto espiritual. Isso seria o abrangente da antropologia. Professor Enio, em todas as suas palestras que o senhor faz, em todos os seus livros que o senhor escreve, o senhor sempre coloca a evolução do ser humano, a evolução da nossa espécie. Quando que nós surgimos e para onde nós vamos? E em que fase dessa evolução nós estamos? Bem, nós temos que pensar no pequeno, então. É pensar a vida na Terra. Porque se é pensar que quando nós existimos como seres, como espírito, como criaturas, então nós não teríamos tempo cronológico para explicar isso. Mas como seres aqui na Terra, então existem várias teorias que se fala do ser humano que habita essa Terra há 50 milhões de anos, há 18 milhões de anos, há 14 milhões de anos, enfim. Não se tem data específica para isso. Mas o que nós sabemos são as etapas de desenvolvimento. Então, nós sabemos, e a ciência estuda e está demonstrado, que o ser humano teve um período primitivo e que ele viveu muito semelhante aos animais. Foi a sua primeira semente, digamos assim, de que um ser veio habitar num corpo físico na Terra. Naquela época, quando você coloca, professor Enio, essa questão do ser humano viveu na época primitiva, você já coloca duas situações aí. Ser humano. Havia um ser, havia uma alma, já era algo assim que vinha sendo evoluído ou foi o princípio de tudo, o início? Isso. Eu gostei de sua pergunta, porque vamos explicar como funciona. Primeiro, a parte material. Houve um trabalho genético de desenvolvimento de um corpo, para que esse corpo pudesse vir ser habitado por alguém. Porque eu não sou um corpo, eu sou um ser. E eu vivo fora do meu corpo toda noite quando eu vou dormir. E tenho plena consciência que eu estou fora do meu corpo. E às vezes eu converso com os amigos e eles se lembram de que tiveram um sonho comigo. Outras vezes não se lembram. Mas eu não sou um corpo. E nem você e nem ninguém é um corpo. Mas o corpo, sim, foi preparado. Houve um processo genético de preparação desse corpo para que um ser viesse habitar nele e que se fizesse vida num plano tridimensional de Euclides, que é o plano da matéria. Esse corpo adoece, professor? Lógico, esse corpo adoece, este corpo. O físico? Tem fim, o corpo físico. O corpo espiritual é um corpo perfeito que não tem fim. Não existe morte, nem dor e nem sofrimento. Agora, como se explica, se nós somos uma consequência, somos uma evolução, existe, digamos, uma reencarnação, como nós nessa vida não temos consciência de uma vida passada? Esse é o grande segredo do ser humano. Por que isso? Por que morrer se somos seres imortais? Eu te respondo com uma pergunta. Se não existisse noite, você saberia que era dia? Seria difícil, é o divisor. A noite te dá o parâmetro daquilo que é o dia. A morte te dá a compreensão exata de tua imortalidade. Você, como um ser imortal, não se dá conta de que você é um ser eterno. E quando você passa por um processo de finitude, então sim você se dá conta, agora eu sei, eu sou um ser eterno. E isso te traz uma plenitude,
uma alegria completa. Porque de que adianta você ser feliz e não saber que você é feliz? Não tem um ditado que fala assim, eu era feliz e não sabia. Nós temos que ser felizes e saber que somos felizes. Por isso existe essa existência chamada de dualidade, onde está o bem, o mal, o certo e o errado, o dia e a noite, para servir de parâmetro para encontrar a unidade. Enio, essa tua colocação nos remete para uma outra dúvida. Por exemplo, se nós não temos consciência dessa evolução, qual é o sentido dessa nossa reencarnação e de nós estarmos vivendo uma vida após outra? Quando você despertar a consciência, vai se lembrar de tudo isso. E de toda a tua existência, e de todas as tuas experiências que viveu neste planeta ou fora deste planeta, em outros planetas, em outros sistemas solares, em outras galáxias, em outras partes do universo. O nosso subconsciente tem essa lembrança Guarda de vidas tudo, passadas? absolutamente tudo. Professor Enio, nesse interim, nesse entendimento de tentar entender essa evolução, qual é a função da religião, ou das igrejas, da fé? A religião é muito importante. Primeiro, porque ela mantém viva exatamente isso, a fé. Mantém viva no conhecimento das pessoas de que existe um Criador, de que nós não fomos feitos ao acaso. Então a religião traz dentro de sua tradição esse conhecimento embutido, de que existia um Criador, de que ele criou o céu, criou a terra, criou os animais e as plantas e por fim criou o homem, para que governasse sobre toda a natureza. Essa é a função da religião. Mas a religião em si, ela não tem a função de despertar o ser humano. Essa é uma experiência do indivíduo religioso e não da religião. Essa é a obrigação sua, minha, do ouvinte que nos escuta. Essa é a obrigação que ele tem com o seu despertar. Não é uma obrigação da religião. E nós entregamos a responsabilidade para a religião, para que a religião faça isso por nós. E nenhuma religião no mundo faz isso. Essa é uma experiência do indivíduo com seu Criador. Mas, professor, chegamos ao final do nosso primeiro bloco e voltamos logo em seguida.